Oi, amores! E aí, como que vocês estão? Me contem aí como que vocês estão. Gente, eu fiz uma enquete essa semana aqui no Insta e eu estava falando sobre propósito. E aí fiz uma enquete e coloquei se você sabia o seu propósito. E eu acho muito engraçado porque a maioria das respostas que eu tive foi resposta assim que não tem muito a ver com o propósito, né? Por exemplo, é, teve pessoas que escreveu assim, que meu propósito é ser feliz. Que meu propósito é eu e minha família ser feliz, meu propósito é viajar, meu propósito é tá viva, meu propósito. E sabe? O meu propósito é. E como a menina falou, gente, eu achei muita graça. Eu não vou lembrar agora. Mas assim, então muitas pessoas me falaram lá sobre o propósito. Só que a felicidade, gente, ela mora dentro da gente, né? Não é propósito a gente ser. A gente é feliz, né? A gente é feliz, é um estado, então você é feliz. Mas vou entrar no assunto do propósito porque é um assunto que mexeu muito comigo essa semana, sabe? Eu mesmo não sabia o que é. Eu mesmo não sabia qual era o meu propósito, gente. Por incrível que pareça, né? Vivi aí 34 anos da minha vida tentando descobrir qual é o meu propósito. E aí descobri e vim contar para vocês. Então vamos lá. Ó. Nós sabemos, gente, que Deus ele tem um propósito personalizado para cada um de nós, certo? Então Deus ele tem um propósito para mim, ele tem um propósito para você diferente, ele tem um propósito, oi, Fro. E ele tem um propósito diferente para cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito diferente. Talvez o meu propósito não seja o seu propósito, né? Mas é isso que Deus ele tem para a vida da gente. E aí, lá em Filipenses 2, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 está escrito assim, ó, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, por aí você vê, né? A própria palavra de Deus, ela já dá um ramo pra gente de como descobrir o nosso propósito, porque quem coloca a vontade e o querer no nosso coração é Deus, segundo a vontade dele. Então é muito importante você ter conhecimento e a ciência de qual é o seu propósito. Isso vai te fazer alavancar na vida, isso vai te tirar você da sua zona de conforto. Isso aí vai fazer com que você prospere. Kiki, mas prosperar é ter dinheiro? Não, gente, prosperar não é ter dinheiro. Prosperar é você ser cheio, rico das bênçãos de Deus, uma pessoa sábia. Isso é ser próspero. Sabe, a prosperidade ela não tá ligada no dinheiro, mas ela tá ligada em conhecimentos e várias outras coisas que tá ligado. Então, assim, é Deus que coloca em nós o querer dele. É Ele que desperta em nós o querer dele, para que nós possamos realizar. Então, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes você tem aí uma habilidade, um sonho, e você acha assim que isso é da minha cabeça, e não é. O que acontece com a maioria de nós é o que acontece? A gente procura que as pessoas vêm e falam com a gente qual é o propósito. E aí a gente vai atrás de pastores, a gente vai atrás de profetas, e a gente vai atrás de várias pessoas tentando aí descobrir o propósito. Quanto, na verdade, o propósito é aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Então, para você descobrir qual é o seu propósito, você tem que ter intimidade, você tem que ter aquela ligação com Deus, com o Espírito Santo, porque, como em Filipenses fala, é Ele que coloca o desejo no nosso coração. E se você tem o desejo no seu coração, é muito fácil dele se tornar real.
Porque se tá aí o desejo, se Deus colocou o desejo, é porque Deus vai realizar. Deus vai realizar esse propósito na sua vida. E, gente, deixa eu virar aqui pra mim não me perder. É a primeira vez que eu faço um rascunho pra falar, gente. Eu não costumo fazer rascunho pra falar, não. Eu falo que dá na teia e vou falando. Só que eu coloquei alguns rascunhos porque eu achei muito interessante o que eu notei. Olha, quando Jesus... Olha o propósito. Eu vou citar aqui 3 propósitos diferentes na vida das pessoas, né? 3 propósitos diferentes. E vou contar a minha experiência. Ai, gente, eu tô rindo porque minha experiência é de chorar de rir, porque não tem lógica. Mas assim, então eu vou contar minha experiência primeiro para vocês entenderem do assunto. É assim, eu sempre achei que o meu propósito, na verdade, eu sempre corri atrás para descobrir qual era o meu propósito e nunca achei assim um meio de achar meu propósito. Sempre achei que meu propósito era estar aqui dentro e trabalhando, fazendo meu personalizado e cuidando da casa e pronto. Mas sempre tinha um desejo no meu coração. Sempre tinha. Tem aquele desejo que guardadinho de um dia estar em cima de um púlpito, de uma plateia, talvez, ou da praça, não tem problema, pode ser na praça, pode ser na rua, mas pessoas me ouvindo. Pessoas ouvindo eu contar a minha experiência, o que eu vivi, o que eu passei, e com esse testemunho e com a minha vida, eu consegui ver que a pessoa vai sair daquilo ali, ver que a pessoa vai ter vai conseguir evoluir, vai conseguir sair daquela zona que ela estava vivendo, que ela vai conseguir ser uma pessoa melhor, que ela vai conseguir sair da depressão, que ela vai conseguir, sabe, alcançar os seus sonhos e objetivos através da minha fala, do que eu faço e tal. E sempre, gente, tive vontade de ensinar e ajudar, sabe? Pode olhar aí, quem me segue há um tempinho sabe que eu tenho um canal no YouTube. E o meu canal no YouTube é de Faça Você Mesmo, porque eu tenho o prazer de ensinar as pessoas. E isso sempre ardeu em mim. Eu acho que a única coisa da vida que eu tenho é isso. Isso sempre morou aqui, ó, cá no meu íntimo do meu coração. E aí, só que o que me barrava? O que me barrava era que eu sempre me decepcionei com pessoas, né? Eu sempre me decepcionei com pessoas e guardava aquelas coisas todas que eu falo mesmo, gente, não se decepcione. A gente se decepciona porque a gente cria expectativa demais no outro. Só que nós não devemos criar expectativa em outras pessoas. O nosso foco é em Deus. O nosso foco sempre tem que ser Deus. Então, um dia eu vi meu irmão com uma pulseira escrito assim, ó, sonhos têm a ver com pessoas. Gente, mas eu falei até babar com meu irmão, com o Cade. Eu falei até babar. Falei, que sonho tem a ver com pessoas? Você tá doido? Pessoas te ferem, pessoas te machucam, pessoas te jogam lá pra baixo. Ih, Cade, ó, para com isso. Sonho não tem a ver com pessoa, não. Que bobeira, sonho tem a ver com pessoa. E ele vai ver e ele vai se identificar, gente. E isso eu fiquei indignada, eu fiquei possessa. Eu falei com ele e dei minha opinião. Falei, não, tem a ver com você. Você que tem que batalhar, você que tem que correr atrás e tal. E aquela coisa toda. Só que, gente, como burra e ignorante fui eu. Sabe por quê? Porque quando você fica nesse seu mundinho, você não cresce, você não prospera. Sabe? Quando você fica nesse mundinho medíocre seu, você não avança. Você deixa a negatividade te dominar. Então você não tem resultados, você não cresce. E aí, fazendo mentorias, eu tô seguindo o Pablo Marçal. De vez em quando vocês vão me ouvir falar dele. Ele é um cara, gente, muito doido, tá? Ele é um cara doido mesmo. Eu acho que é o cara mais doido que eu já vi na internet, é ele.
Só que eu me identifico muito com ele, com as doideiras dele, sabe? Eu me identifico muito. Então tá tendo aí as mentorias, ele tá fazendo mentorias aí e estão sendo tudo online. No YouTube mesmo dele tem vários vídeos que, gente, se você assistir e pôr em prática, não tem como a sua vida ser a mesma, sabe? Então, assim, e o mais engraçado, gente, é que eu faço terapias, tá? Pra quem não me conhece aí, ou pra quem sabe do meu caso, eu faço terapias. Uns 3 anos atrás, aproximadamente, eu entrei na depressão, sabe? Então, quem conhece a minha história sabe aí que eu quase tentei suicidar. Então, eu faço terapias e tudo. E o mais engraçado é que a minha terapia sempre fala, sempre trabalhou isso em mim. E a mesma coisa que eu ouço nas minhas terapias, o Pablo fala. Então eu vejo quão importante é. E seguindo a mentoria, tudo direitinho, eu percebi que nós tem um propósito. E o nosso propósito, gente, está aqui. Aqui que está o nosso propósito. Não tem como nós fugir. Ele só não vai se cumprir na sua vida se você não querer. Então, eu vou citar para vocês o propósito de 3 pessoas para você ver. E o mais engraçado, gente, que o nosso propósito nunca é sozinho. Por isso que eu ri quando eu falei da pulseira lá do meu irmão. Por isso que eu ri. Porque hoje eu entendo que o meu propósito não é a Kiki sozinha. Não é. O seu propósito não é você só. O seu propósito tem a ver com pessoas. Esse é o seu propósito. Então, vou citar para vocês. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que pessoas foram chamadas com o propósito de Deus, mas nunca foi só, sempre acompanhado de outras pessoas, né? Vou dar um exemplo para você ver. Moisés, ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Qual era o propósito de Moisés? Tirar aquele povo da escravidão, aquele povo do Egito. Então, o propósito que Deus tinha com Moisés não era ele sozinho. Moisés, para quem conhece a história, sabe que Moisés tinha um decreto lá de Faraó que mandou matar todas as crianças. Então a mãe de Moisés colocou ele num cestinho e ele foi parar lá na casa da filha de Faraó. A filha de Faraó pegou ele, cresceu, educou ele ficou sendo tipo filho adotivo de Faraó. Então ele tinha todas as riquezas, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele largou aquilo para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Às vezes a gente não quer abrir mão do nosso eu para cumprir o nosso propósito. E ele abriu. E qual era o propósito na vida de Moisés? Libertar o povo de Israel. O povo do Egito, né? O povo do Egito foi liberto. Mas por quê? Porque o Moisés entendeu qual era o propósito que Deus tinha na vida dele. Aí nós vamos lá para José. Eu vou citar 3 só para não ficar um vídeo muito longo. Nós vamos para José. José, ele era ele se tornou um grande líder do Egito, né? O José, ele só não salvou a família dele toda de uma fome que ia vir avassalar, sei lá como que fala, como se pronuncia. Mas ia vir uma fome muito forte com o povo do Egito e ia todo mundo morrer de fome. Então José não só salvou a família dele, como salvou a nação inteira do Egito. José, ele estava preso e ele se tornou chefe dos presos. Quando ele era escravo, ele liderava os escravos. Então você pode ver que por onde José passava, por onde José ia, ele cumpria o propósito. E o propósito de José tinha a ver com pessoas. Olha a trajetória de José. Agora nós vamos na trajetória de Jesus. E eu quero encerrar na trajetória de Jesus. Jesus, ele sendo interrogado, questionado pelo Pilatos, e o Pilatos perguntou para ele: você é rei?
Aí Jesus respondeu assim, ó: foi para isso que eu nasci e vim no mundo. Jesus sabia qual era o propósito. Jesus veio aqui para cumprir o propósito dele. E Jesus sabia que o propósito dele era morrer numa cruz para que eu e você tivéssemos a liberdade, para que eu e você fôssemos livres. Aí para e pense, se Jesus não tivesse cumprido o propósito dele, o que seria de mim? O que seria de você? Uma boa reflexão para se fazer, né? E o mais importante é que Jesus, ele não se importava com a opinião dos outros, porque quando você sabe do seu propósito, vai ter pessoas para te barrar, vai ter pessoas para falar que você tá doido, que você não vai conseguir, que você tá largando algo para ir atrás do seu propósito. Mas quando você sabe dentro do seu coração, em comunhão com Cristo, que esse é o seu propósito, você não para. Você prossegue, você continua. Foi isso que Jesus fez. Pessoa chamava ele: ah, eu acho que você é Beelzebul. Ah, eu acho que você é o demônio. Ah, eu acho que você não é rei. Mas Jesus, ele sabia qual era o propósito dele e não se importou com o que os outros estavam falando a respeito dele. Ele simplesmente foi e executou o propósito dele. Para encerrar, eu quero perguntar para você: você sabe qual é o propósito do seu coração? Você sabe qual é o propósito da sua vida? A sua vida não é para viver sem sentido. Ah, Kiki, tô levando. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tô assim, vivendo assim, Kiki. Mas eu quero te dizer que não foi para isso que Deus te chamou. Esse não é o seu propósito. O seu propósito é gerar valor na vida de outra pessoa. O seu propósito tem a ver com pessoas. Talvez você que está me assistindo aí tenha uma vontade de abrir uma. Abrir uma coisa para poder. Como que eu posso dizer, gente? Ah, Kiki, eu tenho muita vontade de ir pra rua e falar do amor de Jesus, mas eu tenho vergonha. Vai pra rua. Quem diz que o seu propósito é estar dentro da igreja? Dentro de 4 paredes e pregando lá? Quem disse? Ah, Kiki, meu propósito, meu ministério é estar cantando no altar. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Eu não tô dizendo, gente, que isso é errado. Eu tô fazendo você fazer uma reflexão. Será que é esse mesmo o seu propósito? Qual é a chama que arde aqui dentro? Ai, que eu não tenho chama nenhuma, tá tudo tão confuso. Então vamos pedir o Espírito Santo para que traga na sua mente aquilo que Deus te chamou para executar. Talvez o seu propósito seja ajudar pessoas a tirar um tempinho aí para fazer uma visita para aquelas pessoas que estão doentes. É levar talvez uma cesta para pessoas que estão carentes. Talvez o seu propósito seja visitar uma pessoa doente no hospital e levar uma palavra de esperança para ele, quanto não há nenhuma. Talvez o seu propósito seja abrir uma empresa, empregar pessoas, dar emprego para essas pessoas. Talvez o seu propósito é abrir uma escola para pessoas carentes, para meninos de rua. Talvez o seu propósito é abrir uma escola de artesanato para poder abraçar essas pessoas idosas que moram sozinhas, que vivem sozinhas porque os netos e os filhos não conseguem mais ouvir porque acham chato demais lidar com idosos. O seu propósito é agregar
valor. Talvez o seu propósito seja se tornar um médico. Que eu não tenho condição mais arde aqui, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Para você levar a palavra, para você levar a alegria para outras pessoas. Talvez o seu propósito seja sair aí da sua casa, do seu conforto e levar uma palavra de fé, de esperança. Qual é o seu propósito? Eu termino te fazendo essa pergunta. O seu propósito não é ser feliz. A felicidade, ela já é. Ela mora. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Você é a imagem. Eu não consigo ver Cristo triste. Vocês conseguem? Cristo eu vejo feliz. Você é feliz. Então, que nessa tarde você possa fazer essa reflexão. E não esqueça, o seu propósito, Deus não vai colocar desejo e vontade no seu coração para não realizá-lo. Mas basta você querer, basta você buscar. E nessa tarde eu te desafio a começar a orar e colocar aquele desejo no seu coração nas mãos de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai realizá-lo. E o seu propósito tem a ver com pessoas. Anota aí, gente. Anota aí. O seu propósito tem a ver com pessoas. Vamos orar encerrando e que essa pequena palavra fica de reflexão para a sua vida, tá bom? Amado Deus, soberano Pai, nesta tarde nós clamamos a Ti, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Pai de amor, um Deus querido, Pai. Pedimos ao Senhor que perdoa as nossas falhas, porque nós somos humanos, né, Deus? Nós somos humanos, nós erramos e fazemos coisas às vezes que não agradam os teus olhos, mas pedimos ao Senhor que olha para nós com teu olhar de misericórdia e nos perdoa. E peço ao Senhor também, Pai, que trabalhe no coração de cada pessoa que vai assistir essa live, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que está assistindo, que traga no coração delas, ó Pai, aquela vontade, aquele desejo de ser alguém, de gerar valor, gerar conteúdo na vida de outra pessoa. Aquela pessoa que vai ajudar, que vai se compadecer do outro, que vai estar ali, Deus. Aquela pessoa que quer, às vezes, fazer uma faculdade de medicina, essas pessoas que, às vezes, querem ir para missões, essas pessoas que querem abrir uma escola de música, não sei qual é o propósito do coração deles, ó Pai. Mas que o Senhor venha revelar no coração de cada um segundo a sua vontade, porque eu sei, Pai, que essa busca é só nós e o Senhor. É só o Senhor que pode nos mostrar e fazer com que isso torne realidade nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos olhar para o outro da mesma forma que o Senhor olha. Não olhando para o outro enxergando os seus defeitos, não olhando para o outro e enxergando a maldade do coração das pessoas, a ingratidão do coração das pessoas. Porque quando nós olhamos isso, Pai, nós achamos que somos perfeitos demais e não queremos ajudar. Mas nós não somos perfeitos, porque nós também temos nossas falhas. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós vamos conseguir executar o propósito para qual fomos chamados nessa terra. Se olharmos para o Senhor, nós vamos conseguir, porque nós sabemos que a nossa recompensa não está nas pessoas. Nós sabemos que a gratidão não mora no coração das pessoas, que são difíceis pessoas serem gratas a Deus. Nós sabemos que a nossa recompensa vem do Senhor. E Pai,
que nós venhamos descobrir qual é o propósito e executá-lo, não olhando para a circunstância nem para as pessoas, mas olhando para o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. É a minha oração, Pai. Eu te peço que mostre para cada um qual é o propósito, Pai, e que ele possa ser cumprido e realizado, Deus. É a minha oração. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. E vocês que ficaram aqui comigo até o final, muito obrigada. Que Deus abençoe a tarde de vocês, tá bom? Tchau, gente.